Aqui está a imagem do horizonte de Doha, no Catar, nas horas que antecederam esta conversa. Fale sobre essa resposta do Irã. Eles estão dizendo que não acabou, que continuarão a responder de forma proporcional. Claro, isso é uma resposta ao ataque dos Estados Unidos às suas instalações nucleares. Quero saber qual é a sua reação a isso, já que esta guerra continua a escalar. Teatro, essencialmente. Eles tiveram que fazer isso e tiveram que fazer no dia seguinte, e foi exatamente isso que fizeram. Claro, houve aviso prévio aos americanos e, claro, diretamente ao governo do Catar. A Udeid estava vazia. Eu estive em Udeid. Estive lá antes do choque e pavor. É enorme, gigantesca. Então deu um pouco de trabalho para eles esvaziarem praticamente tudo, mas conseguiram. Até agora, bem, talvez 3 mísseis tenham atingido o solo, mas não sabemos. Há censura de todos os lados, então não sabemos o que foi atingido e o que não foi, ou se algo foi atingido. De qualquer forma, foi simbólico. Eles precisavam de uma resposta proporcional, não exatamente proporcional, porque você sabe se aquelas MOPs realmente perfuraram, ou se 6 delas foram usadas, ainda não sabemos exatamente o que atingiu o quê, e se algo foi perfurado de fato. Enfim, 6 mísseis, proporcional. E claro, a mensagem é algo como: ok, tô ficando muito musical ultimamente, então mais uma pra você. Motown, Nowhere to Run, Baby, Nowhere to Hide. Essa vai direto pro CENTCOM. O quartel-general do CENTCOM fica em Al Udeid. Então isso é um recado, e é um recado para todos os países do GCC, não só para o Catar, que tenho certeza que entenderam perfeitamente. A mensagem é: Trump trouxe isso para todos vocês. Trump brought this on you all. And this is our warning to all of you. E este é o nosso aviso para todos vocês. Se eles escalarem, as bases deles em seus países pagarão o preço. Então, tenho certeza de que todos entenderam perfeitamente a mensagem. Emirados Árabes Unidos, Bahrein, etc. Não há indicação de que haverá uma escalada depois disso. Do Irã, certamente não. Estávamos falando sobre isso até ontem, mesmo antes dos ataques. E aparentemente, há alguns ecos vindos de Washington de que o mestre de cerimônias do circo não quer uma escalada. Então talvez esse teatro pare agora. Não sabemos. O que não para, e essa é a parte mais importante, é o que aconteceu esta manhã. Hoje de manhã, o Irã testou e lançou mísseis que nunca havia lançado antes, como o Qadr. Eles lançaram mais Fatah 1s. Eles lançaram mais Haji Qassems, e isso é apenas o começo. A estratégia deles está meticulosamente concentrada em basicamente destruir o máximo possível da economia israelense e, essencialmente, paralisá-la. Eles têm uma janela de 2 a 3 semanas pela frente, que parece muito promissora do ponto de vista da Guarda Revolucionária Iraniana. E vou te dar uma informação que esclarece tudo. Isso veio do Canal 11 em Israel. Eles geralmente são muito bem informados sobre o que acontece no gabinete genocida. Vamos colocar dessa forma. Mossad, Shin Bet, tudo isso. Aparentemente, os israelenses enviaram um pedido formal a Teherã para encerrar a guerra agora. A guerra de mísseis, digamos assim. E a resposta iraniana é: não. Isso termina quando decidirmos que termina. Mais uma vez, você começa uma guerra e precisa saber como terminá-la. É isso que estamos vendo. E os israelenses estão recebendo exatamente o que não esperavam. Então as próximas 2 a 3 semanas serão cruciais. Não devemos esquecer que a estratégia iraniana, após as primeiras 48 horas, quando ficaram atordoados com o ataque israelense, foi reprogramar tudo. Eles substituíram toda a cadeia de comando. Começaram a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se organizaram e pronto. Ok, vamos atacar todos os pontos-chave de Israel de fato. Então agora não se trata mais de paciência estratégica. É dissuasão estratégica calculada e ofensiva, que é exatamente o que eles estão fazendo. E esta manhã provou isso. Isso pode ser o começo de ataques extras devastadores, incluindo novos alvos que eles não atingiram antes, como o porto de Ashdod e a usina de energia próxima a Ashdod também.
Assim, eles podem desativar todos os portos de Israel quando quiserem. Está a caminho. Sem contar que eles já faliram muitos, isso já nem conta mais. Eles podem desativar o aeroporto Ben Gurion. Não é muito difícil. Já começou. Eles já desativaram a Rafael, que é o equivalente israelense da Raytheon, Lockheed Martin, etc. Já desativaram o MIT local, o Instituto Weizmann, e a lista continua. Então essa é a estratégia deles. Não haverá um ataque frontal contra os Estados Unidos, porque eles sabem que seria suicida. Obviamente não se pode atacar frontalmente um império com zilhões de armas e zilhões de armas nucleares também. Então é uma decisão estratégica muito persa, calculada, muito sofisticada, gradual. Calculated, very sophisticated, gradual. Eles realmente têm mísseis para pelo menos 6 meses. Tentamos confirmar isso praticamente todos os dias. E sim, eles têm mísseis suficientes. Se continuarem com o ritmo de bombardeios das últimas semanas, podem seguir por pelo menos 6 meses. E o que realmente aconteceu em Fordo, Natanz e Isfahan, algumas informações surgindo aqui e ali. E é fascinante porque basicamente estavam vazios. Todos eles. Tudo que era importante já havia sido evacuado. Em Fordo, totalmente. Membros do Majlis, o parlamento iraniano, vários deles já haviam dito que tudo foi evacuado dias antes, até 48 horas antes de um possível ataque durante o fim de semana. Aliás, Sehersh, mais uma vez por quem tenho enorme respeito, ele conseguiu o furo. Por quê? Porque deram o furo para ele. Algumas das pessoas diretamente responsáveis. É muito simples. Sy Hersh tem a maior lista de contatos de Washington. Então ele pode ligar para todo mundo, e todo mundo pode ligar para ele. E é por isso que ele publicou o furo. Eu discuti isso com... Esse cara é realmente do alto escalão da velha guarda do Deep State. Agora aposentado, claro. E não está mais nos Estados Unidos, mas na Europa. Mas ele sabe tudo o que acontece e ainda mantém todos os seus, digamos assim, contatos sobreviventes em Washington e no Deep State. Ele disse sim, escolheram os sites porque sabiam, ok, ele vai conseguir o furo. E é exatamente isso que vai acontecer. E o que o site publicou é exatamente seu, com duas diferenças. Claro, se você lê o artigo do Sy antes do ataque, o que nos chama a atenção é o pensamento ilusório e os sonhos absolutamente patológicos desse eixo sionista. É isso que eles realmente querem, claro. E o que eles realmente querem é o verdadeiro alvo, objetivo e configuração desta guerra. Esta guerra é sobre mudança de regime no Irã. Essa é a grande história. Essa é a manchete. E tudo é consequência disso. Então agora temos todos os... Eles achavam que tinham todos os elementos, incluindo a intervenção americana, que é algo com que os neocons e os neocons sonham desde pelo menos o final dos anos 90, como todos sabemos. Então agora isso cai no colo deles. Mas o que fazer a respeito? E eles nunca contaram com a resposta iraniana. Eles nunca poderiam imaginar que isso seria um fracasso. É o que parece até agora. Eles achavam que golpe após golpe levaria a uma insurreição dentro do Irã, resultando em uma mudança de regime. E agora eles até têm seu fantoche à espera, aquele filho patético, mais patético ainda. Ele fala em inglês, esse idiota. Então sabemos para quem é o público. Não são os iranianos, com certeza. E obviamente, além do público americano, o que chamamos de tarântulas, aqueles imigrantes iranianos que fizeram fortuna, especialmente em Los Angeles, obviamente todos eles, digamos, ativos ou quintas colunas, essencialmente. Então é uma piada, é um roteiro barato e vulgar. Todas as peças estão lá, claro. O que eles não contavam era com a ética de resistência dentro do Irã. O fato de que atacar o Irã unificou o país como não se via há muito tempo. Sabe, eu tive no Irã no mês passado, o que é uma loucura, parece que foi há eras. Só no mês passado eu estava atravessando o Irã literalmente de norte a sul, do Cáspio, até o Golfo Pérsico, até a fronteira com o Paquistão e pegando a principal rodovia que cruza o Irã de Teherã até Isfahan. Eu estava a 10 quilômetros de Natanz, por exemplo. Natanz fica muito perto de Isfahan.
E o local que foi bombardeado em Isfahan também é muito, muito próximo. And the site that was bombed in Isfahan is also very, very close. Can you imagine? You were there just a month ago. And all the discussions Imagine, that we had, você esteve lá apenas um mês atrás. E todas as discussões que tivemos, já dava para sentir um incipiente senso de unidade nacional. E mais uma vez, é como se dissessem, estamos lutando contra esses malditos genocidas sozinhos, praticamente, exceto pelo Iêmen. E mais cedo ou mais tarde, a América vai nos atacar. Foi exatamente isso que aconteceu. É como se eles estivessem esperando por isso. E claro, em termos de uma guerra americana contra o Irã vem se preparando para isso há mais de 40 anos. Especialmente nos últimos 20 anos, especialmente desde meados dos anos 2000, na época do Rumsfeld, McCain, e toda aquela conversa de bombardeiem o Irã, depois do Iraque e tudo mais. Então, é claro, eles foram pegos de surpresa nas primeiras 24 horas. They were caught napping, of course, in the first 24 hours. And, of course, the big thing was E claro, a grande questão era um assunto muito delicado, especialmente aqui em Moscou. Bem, eu posso falar sobre isso porque sou um convidado em Moscou e sempre fui tratado muito, muito bem, com muita cordialidade. Mas às vezes, como estrangeiro, posso dizer coisas que a mídia russa, e até mesmo a mídia russa próxima aos círculos de poder, não pode. A Rússia ajudou o Irã a restabelecer sua rede militar depois que ela foi hackeada no início do ataque israelense. Ainda é um assunto tabu aqui na Rússia. Houve alguns ecos na semana passada no Fórum de São Petersburgo. Tive algumas conversas paralelas. Sempre trago esse tema à tona, assim como sempre tento perguntar, ok, o que a Rússia está fazendo na prática para apoiar o Irã? Muitas coisas nós não sabemos, e elas não devem mesmo ser públicas. and they're not supposed to be public. And that's very important. The meeting today between E isso é muito importante. A reunião de hoje, entre o presidente Putin e o ministro das Relações Exteriores Arakchi. Até agora, a reunião foi há algumas horas. Agora são 22h15 em Moscou. A reunião foi no início da tarde aqui em Moscou. Até o momento, não houve vazamentos substanciais. Mas algo que Peskov disse foi bastante significativo. Peskov, como você sabe, é o porta-voz de Putin. Ele disse, tudo depende do que os iranianos pedirem de nós. Basicamente, ele disse que a bola está com eles. Se eles precisarem de algo extraordinário, estamos prontos. E de modo geral, o que vazou do que Putin disse a Arakchi segue mais ou menos a mesma linha. Já estamos apoiando o Irã, diplomaticamente é claro, e estamos abertos a... Claro, queremos resolver isso diplomaticamente. E ele precisa repetir isso várias vezes. he has to mention that over and over again. We cannot supply nuclear weapons to Iran because we are part of. Não podemos fornecer armas nucleares ao Irã porque fazemos parte do TNP. Não se esqueça, Putin é um cara legalista. Então isso está correto. Mas, e essa é a discussão aqui em Moscou, bem, nas últimas 24 horas tem sido febril. E se, eu faço alusão a isso na minha última coluna, que deve estar saindo enquanto falamos, talvez depois será publicada pela Sputnik, em Moscou. E se Moscou e Pequim propusessem, ou o Irã solicitasse, um guarda-chuva nuclear para o Irã. Isso significa que Moscou e Pequim, ou apenas Moscou, cuidariam do guarda-chuva nuclear. O programa nuclear iraniano continuaria sendo civil, não militarizado, mas eles teriam garantias de segurança dos donos do guarda-chuva nuclear, seja Rússia ou Rússia-China. Esse é um cenário possível. Não sabemos se isso pode acontecer. Muito complexo, mas é possível. Very complex, but it's possible. And there's this element of the famous letter. E há esse elemento da famosa carta que o Ayatollah Khamenei escreveu pessoalmente para Putin, que foi entregue por Arakchi na reunião no início desta tarde. Não sabemos, é claro, o teor da carta. Mas o Ayatollah Khamenei pode ter pedido ajuda direta da Rússia. E se for esse o caso, Putin irá atender. Mesmo que eles não tenham uma aliança militar, considerando a parceria estratégica que assinaram, já aprovada por ambos os parlamentos, então agora está valendo. A diferença é que eles não têm o que a parceria estratégica entre Rússia e Coreia do Norte tem. Assistência militar direta. Direct military assistance. In fact, as far as we know,
Na verdade, pelo que sabemos, e isso veio dos russos, mas dos iranianos, não explicitamente, mas podemos inferir o que estão dizendo, os iranianos não quiseram porque queriam preservar sua independência. Pode ter sido um grande erro. E após o ataque americano, obviamente isso está sendo reavaliado em Teherã. A única maneira de essa demência parar, de fato, é se o Irã tiver uma arma nuclear ou se o Irã estiver sob um guarda-chuva nuclear que o proteja. Não há outra saída. Por exemplo, a única carta que o Irã tem, a grande carta, é o Estreito de Hormuz. Eles só vão jogar essa carta se estiverem fundamentalmente encurralados e a ameaça existencial for insuportável. Eles não vão jogar essa carta agora. O que eles podem fazer agora, e talvez estejamos nos primeiros estágios, é um bloqueio seletivo do Estreito de Hormuz. Ou seja, navios indo para a Índia ou China, por exemplo, os dois principais clientes asiáticos do Irã, teriam passagem livre. Navios transportando petróleo para o Ocidente coletivo, Europa, etc. De jeito nenhum. Essa é uma forma de impor um bloqueio seletivo. Então isso obviamente está sendo discutido agora, porque o parlamento já disse, sim, bloqueiem o Estreito de Hormuz. Agora a decisão está entre o Conselho Supremo do Irã e a decisão final do Ayatollah Khamenei. O fato de ainda não termos uma decisão significa que eles estão debatendo como vão bloquear o Estreito de Hormuz. Dependendo do caminho que eles escolherem, Danny e todos vocês, será um inferno. Obviamente para os transportadores, para as seguradoras, para os clientes no Ocidente, etc. Mas não tanto para a China e especialmente para a Índia. Tive uma troca de e-mails muito interessante com uma das minhas fontes antigas do Deep State, e ele disse que a CIA aconselhou, ou pelo menos alertou Trump, de que os chineses são absolutamente contra o fechamento do Estreito de Hormuz. E isso também influenciou, segundo ele, o plano de Trump de seguir em frente e atacar de qualquer maneira, porque ele sabia que isso poderia ser uma consequência e prejudicaria a China. Mas, obviamente, Trump, ou as pessoas que o aconselhavam, não pensaram que os iranianos poderiam encontrar uma solução de terceira via, que seria permitir a passagem livre de petroleiros chineses e indianos. E talvez estejamos caminhando para esse cenário, o que faria total sentido: fechar completamente o Estreito de Hormuz e derrubar a economia global, que é exatamente o que aconteceria. O Goldman Sachs, escrevi muito sobre isso quando estava no Asia Times na década de 2010. E outro analista de alto nível que falava sobre isso era Zoltan Podzer, quando era chefe de estratégia no Credit Suisse. Poucos de nós falávamos sobre isso anos atrás, porque se o estreito for bloqueado completamente, e isso inclui o lado omanense do estreito, isso derrubará a economia global na casa dos trilhões de dólares e, claro, aquela pilha de derivativos, que anos atrás, segundo o Goldman Sachs, estava na faixa dos 4 trilhões de dólares. Eu me lembro do Warren Buffett na época, dizendo que isso seria como uma reação em cadeia, após uma explosão nuclear, em termos de destruição da economia global, especialmente da parte ocidental da economia global. Então, se chegar ao extremo, o Irã pode jogar essa carta final, mas mais adiante no jogo. Por enquanto, eles estão concentrados no jogo das próximas semanas, que é desabilitar Israel. E é nisso que devemos prestar muita atenção. E o fato de que os israelenses já estão pedindo paz, entre aspas, é um ótimo indicativo de que está funcionando.